Flamengo estreia amanhã, 9 da noite, contra o Internacional. Esse jogo com transmissão do Sport TV. A concorrência para jogar no Flamengo do Felipe Luiz tá braba. E aí, beleza? Opa, já foi. É liso esse Luiz Araújo. Mas além de brincar, ele também dá conselho. O Luiz Araújo é um cara que eu converso bastante. É um cara que puxa minha orelha em questão de fazer gol. E o Luiz também é bom ouvinte. Tem recebido toques do chefe Felipe Luiz. Tem muita qualidade na finalização, no 1 para 1. Para mim, abusar mais disso, estar mais perto da área. Isso tem me ajudado muito. Estou marcando mais gols que na outra temporada. O início desse ano foi promissor. 4 gols em 11 jogos. Que golaço! Ano passado inteiro, marcou 7 gols. É uma temporada desgastante, com tantas competições importantes pela frente, as chances vão aparecer. E o Luiz Araújo, ambicioso, quer mostrar que pode mudar de status em 2025. E não ser visto apenas como aquele cara que sai do banco para resolver. Eu não me sinto um cara que reforça o elenco, me sinto um cara muito importante pro Flamengo. Com certeza eu vou dar o meu melhor para estar entre os 11 do time titular. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Luiz Araújo chegou a ver o nome dele envolvido numa negociação que poderia ter resultado numa troca com o Matheus Pereira do Cruzeiro. Mas ficou, e com outro grande objetivo. Estou muito ansioso para poder também estrear na Libertadores, porque é um título que eu almejo muito conquistar com essa camisa. Então tenho certeza que vamos trabalhar muito para buscar grandes coisas esse ano. O Luiz Araújo pode ser brincalhão, mas não é mal educado. Não deixou o Everton Araújo no vácuo. Lá, Pedro Henrique Torre, puxando a fila aqui no Sport Center, as informações do Flamengo que estreia contra o Inter. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço a todos aí no estúdio, Jailson, Breila, enfim, todo mundo que acompanha a gente também no Sport Center. Pois é, vai começar o Campeonato Brasileiro, a grande prioridade do Flamengo para a temporada 2025. Isso já foi falado externamente, internamente também pelo presidente do clube, o BAP. Então o Flamengo vai com tudo neste Campeonato Brasileiro. Vai com tudo como for possível, né? Porque já para essa estreia vai ter desfalques por questões físicas. O Danilo e o Arrascaeta, por exemplo, problemas musculares aí, vão ficar fora dessa empreitada, isso já se sabe. O Gerson, que a gente falava aí, renovação encaminhada, craque do Campeonato Carioca, ainda é dúvida para essa estreia contra o Internacional amanhã, 21 horas, no Maracanã, porque ele não tem lesão, mas saiu da seleção com um problema ali, incômodo na coxa, não foi constatada lesão, mas o Flamengo tem uma temporada longa pela frente, logo depois tem a estreia na Libertadores também contra o Deportivo Táchira, então o Flamengo pensa bastante a longo prazo. É um jogo muito importante contra o Internacional, candidato a título também em casa, mas o Gerson vai para o jogo se tiver totais condições. O Bruno Henrique é quem está mais próximo sim do retorno, deve ser relacionado, não jogou as finais do Campeonato Carioca, ele teve lesão, mas já está treinando em campo com os companheiros, enfim, não deve ser problema para essa partida. Se vai entrar desde o início, aí cabe ao técnico Felipe Luiz. Então o Flamengo na expectativa de estrear bem contra um grande concorrente no Campeonato Brasileiro. Mari. Então o Flamengo está de olho no mercado. E hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é. Torcida do Flamengo lembra do Andréas, que passou pelo Flamengo. Infelizmente, ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras. Mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo. Ele é bom jogador. E eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia. Ele joga mais avançado. Só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Mas acabou cometendo aquela falha. Ou seja, ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma
paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quando foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando, um outro meia. Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andréas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros e ele tem contrato até 30 de junho de 2026, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Se o Flamengo quiser trazê-lo agora, no meio do ano, vai ter que gastar um dinheiro. E 20 milhões de euros é o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo, ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros. E ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andréas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andréas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andréas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andréas voltar ao Flamengo, joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boemia está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa. E eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir para o Palmeiras, né? No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar, né? Marco Moraes, Garro ou Andréas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores, né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andréas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador.
É muito bom jogador. Nação rubro-negra, uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. O Flamengo, além do Andrés Pereira, tem uma grande vontade de poder formalizar uma proposta oficial para o meio-campista argentino, né? Thiago Almada, né? Que deu um baile no Brasil jogando pela seleção argentina. É um baixinho muito bom de bola e o Felipe Luiz entende que é um jogador muito intenso, né? E se encaixa muito bem no perfil do técnico Felipe Luiz. José Boto, inclusive, vem conversando com o staff do empresário, vem conversando também com o José Boto, com o John Textor, para tentar liberar, né? Para tentar fazer com que o John Textor aceite vender o Thiago Almada, né? Para o Flamengo. Não será uma negociação fácil, né? Até porque é um jogador que saiu daqui, né, com valorizado, e hoje está jogando como no Lyon, está encostado, nenhum gigante europeu veio contratar ainda. Então, assim, a diretoria do Flamengo acredita que se formalizar uma proposta oficial para o jogador voltar, né, ter uma grande oportunidade de poder disputar a Libertadores, Copa do Brasil, né, Campeonato Brasileiro, Super Mundial com a camisa do Flamengo, seria muito bom para o jogador. E é claro, jogador chegando para jogar ao lado de Arrascaeta, né, De La Cruz, né, com Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha, Pedro, né, Juninho, então assim, Gerson, Wesley. Então assim, é um jogador, é um elenco muito bom. E com a chegada, né, tem o Alexandre também, né, que é um lateral esquerdo muito experiente. Então, assim, o Thiago Almada vindo jogar no Flamengo, a visibilidade dele seria muito maior e ele tomaria conta ali, né, do lugar do Arrascaeta, onde que o Arrascaeta tá vivendo sérios problemas de lesões, né? Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês. Vocês aceitariam o Thiago Almada com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!